Deu 19 horas, Ezequiel só confirmando, é Romanos 6:4, é isso mesmo? Isso mesmo. E eu já peguei minha água. Eu também. Então, quem ainda não pegou, vai rapidinho pegar para que a gente possa, então, iniciar o nosso estudo de hoje, porque a água, ela é sempre maleável, ela é sempre receptiva às energias do ambiente, e sabemos que quando temos um estudo sério, os benfeitores espirituais comparecem para nos dar a sustentação necessária. Vamos iniciar, então? Então, nesse momento, com muita alegria em nossos corações, vamos abrir a atividade de mais uma reunião de estudo das cartas de Paulo, em comentários de Emmanuel, este grande benfeitor espiritual, e que durante a vida terrena de Chico Xavier foi seu mentor, trouxe-nos grandes oportunidades de conhecimento e de transformação. Assim, vamos rogando a proteção do mais alto, para que esta atividade possa cumprir o objetivo de esclarecer, confortar e, sobretudo, se traduzir em uma transformação saudável e desejável para todos nós. Assim, recorrendo à prece que Jesus nos ensinou, abriremos o estudo de hoje. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. Bem, hoje nós estudaremos Romanos 6:4. É uma epístola, é uma carta de Paulo aos Romanos, e nós temos aqui um versículo que abre o nosso estudo de hoje. Assim também nós vivamos vida nova. E a respeito deste versículo, Emmanuel vai nos trazer um texto intitulado Mudança e Proveito. Vamos à leitura para que depois, inicialmente, eu vou emitir algumas opiniões, o meu parecer, e depois, é certo, abriremos para todos aqueles que desejarem se manifestar. Mudança e proveito. Criaturas existem que se confessam dedicadas ao espírito de mudança que a vida exige de cada um. E tão somente por se referirem a isso, alteram obrigações assumidas, logo se sintam incomodadas por singelos motivos de feição pessoal. Mal começam a ação determinada ou em meio da empresa edificante a que se consagraram, se experimentam o impacto de pequeninos contratempos, asseveram que é preciso mudar para progredir, relegando a outrem problemas e encargos que lhes competem. Semelhante atitude, porém, resulta simplesmente de insatisfação e imaturidade. Renovação não é alterar o caminho porque estejamos sob as consequências de ajustes e decisões abraçados por nós mesmos, com vistas à nossa melhoria espiritual. Muito mais que isso, é aceitar varonilmente as ocorrências adversas, os golpes da estrada, os desafios da prova e as crises da existência,
incluindo as mudanças a que penúria, abandono, enfermidade ou desencarnação nos constranjam, procurando servir mais e melhor no plano de evolução em trabalho em que a providência divina nos colocou. Transformação permanente por dentro, metamorfose da alma, que encerra consigo bastante poder para transfigurar dificuldade em lição e sombra em luz. Paulo de Tarso, que tanta vez nos impele à renovação, converteu cada dia em trilha mais alta de acesso à confiança no Senhor e ao serviço em favor do próximo, sem renunciar aos sacrifícios pessoais que a obra esposada lhe impunha. Reformemos sentimento, ideia, observação, expressão e discernimento, descerrando portas e janelas sempre novas em nosso mundo íntimo, para que a vida nos acrescente os recursos de conhecimento, receptividade, visão e interpretação, mas sejamos fiéis aos nossos compromissos até o fim. Então, esse texto que Emmanuel desenvolve a partir do versículo de Paulo de Tarso, Romanos, capítulo 6, versículo 4, ele foi retirado aqui para esta obra, em Reformador, janeiro de 1965, página 2. Então, vamos lá. Emmanuel nos fala a respeito de mudança e proveito. Então, não é uma questão apenas de mudar, mas que esta mudança nos traga proveito, sobretudo moral. Sabemos, sempre enfatizamos, vivemos num mundo material, temos as nossas necessidades materiais, mas o texto nos conclama muito mais a uma mudança que favoreça a nossa transformação moral. Mas falando em mudança, o que é mudança? Sempre recorremos ao dicionário para que ele possa nos iluminar com relação a traduzirmos em palavras o significado de algum conceito. Então, mudança. Mudança, normalmente, do ponto de vista material, é um processo de transformação de residência, é ir habitar em outro lugar, em geral, com nossos pertences e nossos móveis. Então, isso seria, na literalidade, o que é uma mudança. Mas será que é essa mudança a que Emmanuel se refere, de mudarmos de residência, de irmos de um lugar para o outro? Certamente que não. Então, a mudança que Emmanuel e que Paulo de Tarso, sobretudo, nos impõe e nos coloca, é a mudança de vida, é a aquisição de novos hábitos, é estar aberto para aprender coisas novas, é buscar um novo estilo de vida, não somente do ponto de vista material, um estilo de vida mais saudável, mas, sobretudo, fazermos uma revisão de valores, das regras e dos compromissos assumidos. Compromissos assumidos, quero enfatizar bem, porque todos nós, espíritas, sabemos que antes de nascermos, antes de reencarnarmos, em nosso programa reencarnatório, temos tarefas a cumprir em favor do nosso próprio progresso intelectual, moral e espiritual. Então, nós sabemos que temos esses compromissos. Então, quando Paulo se refere a essa mudança, e é certo que essa mudança a que Paulo se refere é aquela que acontece em nossa própria intimidade,
E ela está diretamente ligada às tarefas que abraçamos ao compromisso antes de reencarnarmos. Mas nós acreditamos equivocadamente que mudar é preciso, como se, diante de obstáculos, de desafios, usássemos essa desculpa, essa justificativa para abandonar tarefas que iniciamos e que acabamos relegando a outra pessoa, porque se nós não fizermos, é forçoso admitir que alguém fará em nosso lugar. Então, quando na realidade nós temos um compromisso firmado no bem e nós abandonamos, ou por qualquer contrariedade, ou por uma situação que exija um pouco mais de nós, e nós queremos mais tranquilidade para ficarmos com a família, ou mais tranquilidade para tocarmos outros projetos, o que é que nós fazemos? Nós relegamos para outra pessoa que irá assumir. Costumamos ser resistentes à mudança de hábitos. Por quê? Porque os hábitos que fazem parte de cada um de nós, eles não foram adquiridos tão somente nesta atual existência. Os hábitos que trazemos conosco, eles podem estar ligados a muitas e muitas existências pretéritas, onde o estado de coisas era outra, mas nós fomos nos acostumando a lidar com as adversidades de uma forma, e trazemos no bojo da nossa consciência, da nossa alma ainda, essas imperfeições morais. Então, há milênios nós trazemos essas imperfeições, esses defeitos, mas nós estamos ainda presos ao jugo da matéria e, portanto, nós precisamos fazer um esforço maior para não nos deixarmos levar pela inércia. A inércia é aquela tendência de respondermos às perguntas que a vida nos faz sempre da mesma forma e, muitas vezes, fugindo da nossa responsabilidade. Mas a vida sempre nos cobra e bate à porta do nosso coração, nos fazendo lembrar de compromissos assumidos. Mas, afinal de contas, a que hábitos estamos nos referindo quando falamos na necessidade desta mudança com proveito, que é o tema de hoje, mudança e proveito. Porque mudar achando que estamos fazendo o melhor, sem realmente adquirirmos proveito desta mudança, dessa situação, não nos levará a nada. Então, vamos a velhos hábitos que certamente, em maior ou menor medida, todos nós temos. O primeiro, reclamar. Então, nós temos a tendência de, quando as coisas não saem da forma como nós imaginávamos, como nós desejaríamos, nós temos a tendência de ficar reclamando. E reclamar é um hábito terrível, porque ao invés de buscarmos uma solução para superarmos aquele obstáculo, aquele desafio, nós nos colocamos a cruzar os braços e reclamar, como se isso fosse uma atitude que nos impulsionasse para frente. E nós sabemos que não, nós ficamos na estagnação. Então, não reclamemos, não nos entreguemos a este hábito tão insalubre,
tão negativo. Falamos também de doenças. Há aqueles que usam a doença como justificativa para abandonar projetos. Eu estou doente, eu preciso me cuidar, vou me afastar. Então, há aqueles que se afastam e não mais retornam, usando a doença como uma justificativa. Então, todos nós estamos sujeitos a doenças. É algo que temporário, mas depois nós recobramos o trilho da nossa tarefa, voltamos, e há aqueles ainda que utilizam a doença para que os outros tenham compaixão por ele, não é? Então, querem uma compaixão alheia, chamar atenção. Então, isso são vícios que nós trazemos, são hábitos que ainda povoam a nossa intimidade e que nós possamos enxergar e mudar, corrigir. Nós estamos aqui estudando as cartas de Paulo, esse espírito de alta envergadura moral, de conhecimento. Então, ele vem nos falar da necessidade de mudança, mas é mudança de velhos hábitos que ainda, insistentemente, teimosamente, nós damos guarida. E desistência. E o hábito de desistir? Fogo de palha, né? Minha mãe dizia, é fogo de palha. Tem aquele entusiasmo de início, mas depois qualquer coisinha já é motivo para desistirmos da empreitada. Então, a mudança, ela é imprescindível na nossa vida. A vida pede mudança. A nossa própria existência é uma eterna mudança. Fomos bebês, depois fomos crianças de tenra idade, nos tornamos adolescentes, depois adultos, e depois vamos caminhar para a madureza, para a velhice. Tudo isso são transformações, são mudanças que a vida nos pede. Mas, se nós só formos envelhecendo, mas não amadurecendo, todas essas mudanças, todas essas fases da vida não se traduzirão em proveito para a nossa existência. E eu gostaria, como eu sempre trago para vocês, contar uma historinha que nos fale de mudança. Então, está aqui, eu coloquei no celular do João, porque o meu eu estou usando, né? Então, vamos lá. A história que eu vou contar, ela vai se chamar A Menina do Vestido Azul. Eu acredito até que algumas pessoas conheçam. Então, vamos lá? Num bairro muito pobre de uma cidade distante, morava uma garotinha muito bonita. Ela frequentava a escola local. Sua mãe não tinha muito cuidado e a criança quase sempre se apresentava suja. Suas roupas eram velhas e maltratadas, até um dia em que um professor penalizou-se com a menininha. Como uma garota tão bonita pode vir para a escola tão mal arrumada? Separou algum dinheiro do seu salário e, embora com dificuldade, lhe comprou um vestido novo. A garotinha ficou ainda mais bonita no seu vestidinho azul. Quando a mãe viu a menina naquele vestido azul, sentiu que era lamentável que sua filha, vestindo aquele traje novo, fosse tão suja para a escola. Por isso, passou a lhe dar banho todos os dias, pentear seus cabelos, cortar e limpar suas unhas. Depois de uma semana, o pai falou: mulher, você não acha uma vergonha que nossa filha, sendo tão bonita e bem arrumada, more em um lugar como este, caindo aos pedaços? Que tal ajeitar a casa? Nas horas vagas, vou pintar as paredes, consertar a cerca e plantar um jardim.
Em pouco tempo, a casa da garotinha destacava-se na pequena vila pela beleza das flores, pela limpeza, pelo capricho de seus moradores com seus pequenos detalhes. Os vizinhos ficaram envergonhados por morar em barracos feios e resolveram também arrumar suas casas, plantar flores, usar pintura, água e sabão, além de criatividade. Logo, o bairro estava todo transformado. Um homem que acompanhava os esforços e as lutas daquela gente achou que eles bem que mereciam um auxílio das autoridades. Foi ao prefeito e expôs suas ideias e saiu de lá com autorização para formar uma comissão para estudar os melhoramentos que seriam necessários no bairro. A rua de lama foi substituída por asfalto e calçadas de pedra. Os esgotos a céu aberto foram canalizados e o bairro ganhou ares de cidadania. Tudo começou com um vestidinho azul. Não era a intenção daquele professor consertar a rua, nem criar um organismo que socorresse o bairro. Ele fez o que podia, apenas a parte que lhe cabia. Qual será a parte de cada um de nós? Será que basta apontar os buracos da rua, reclamar dos erros do vizinho e cuidar apenas do portão para dentro? É difícil mudar o estado total das coisas, é difícil varrer toda a rua, mas é fácil varrer nossa calçada. É difícil modificar o bairro, mas podemos começar pela nossa casa, deixando-a mais bonita. É difícil reconstruir o planeta, mas é possível dar um vestido azul. É essa a história de hoje. Então, são gestos, são pequenas atitudes que podem transformar tudo ao nosso redor, mas sempre começa de nós mesmos. Veja que na história que acabamos de contar, o professor teve uma atitude. Ainda que fosse difícil para o seu salário, ele retirou, ele foi abnegado, ele pensou no interesse daquela pequena criança, tão bonita e que se vestia com andrajos. Então, meus amigos, a mudança, de fato, ela começa aqui, em nossa intimidade. E é num estalar de dedos que podemos dar uma guinada em nossa vida, ter essa mudança de vida, reestruturar os nossos valores. Nós temos o privilégio de sabermos ler, de sabermos escrever, de termos tanto conhecimento historicamente construído à nossa disposição. Mãos à obra. Que possamos começar em nós, porque a mudança não é lá fora, é daqui, do coração para dentro. Quantas pessoas queriam mudar o mundo, quando na realidade não conseguiram, porque para mudar o mundo precisamos mudar a nós mesmos. Então, eu vou passar a palavra, e o tema hoje é mudança e proveito. E esse texto está, então, na página 61 do livro O Evangelho por Emmanuel, Comentários às Cartas de Paulo. Eu passo a palavra, eu vou tirar o meu som para não haver microfonia. Vou fazer um comentário, então breve, tá, Valéria? Deixar os outros comentarem também. Né? Nesse capítulo 6, o tema, né, o título aqui, diz assim, né? A graça não nos deixa permanecer no pecado, antes nos livra do poder do pecado. A graça, então, seria a bênção. Né? Quando a gente recebe uma bênção, ela não nos deixa permanecer no pecado. O pecado aqui, no sentido bíblico, é que é o erro, né? Que está no erro. E aí, vem aqui no versículo 4, que diz assim: de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo da morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos
pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Então, a lição bíblica e o estudo nosso aqui nos coloca que essa mudança, para ser verdadeiramente proveitosa, ela precisa ser uma mudança muito profunda. É no sentido mesmo de morrer a criatura velha e renascer, se renovar, tornando-se uma nova criatura. Né? Agora, há muitas circunstâncias em que a criatura premida por medo, não é? Outras vezes por fraqueza mesmo, né? Ela prefere deixar de seguir num caminho que muitas vezes é um caminho de compromisso espiritual, não é? Achar difícil tal, e abandona, relegando para outro, e a pessoa prefere, então, deixar para outro aquela tarefa e ela pegar uma mais simples, mais fácil, mais cômoda. E então, no ver da pessoa, nesse sentido, ela vai achar que para ela foi um proveito, foi uma vantagem, porque ela deixou uma coisa mais difícil, mais penosa, para ficar com uma outra mais fácil, não é? Em que ela vai levar uma vantagem. Então, é uma visão do homem do mundo, que quer levar vantagem, não quer enfrentar essas situações mais adversas, né, mais difíceis, então vai preferir sempre o caminho mais fácil do que o caminho mais difícil, não é? No entanto, acontece que só verdadeiramente vai trazer proveito quando essa mudança não é externa, mas ela é dentro de nós, ela é íntima, porque aí nos transforma. E nos fortalece, sobretudo nos fortalece. E fortalecendo, nós não vamos deixar de honrar os compromissos espirituais, que quando a gente, antes de encarnar, assumiu. E aí, ainda, mesmo sendo difícil, e se a gente se achar incapaz ou insuficiente para dar conta, a gente pode pedir a Deus que nos ampare, que nos fortaleça e que a ajuda vem. Às vezes vem na forma de um companheiro, né, que se une a nós naquela tarefa, daí a gente não vai estar mais sozinho, aí nós vamos estar sendo ajudados, vem mais uma pessoa e ajuda, a gente se sente mais fortalecido, e aí em dois vai. Né? Não precisa passar para frente para se livrar daquele compromisso. Mas se a gente pedir o amparo, vem ajuda, e daí a gente, com ajuda, a gente consegue. Não é? Porque também a gente não precisa sozinho fazer nada. Vocês vejam que na história que a Vânia contou, a pessoa nem estava pretendendo, na realidade, algo além. E, no entanto, a própria atitude dela, não é? Certamente os mentores observando, mandaram a ajuda. E aí, de ajuda em ajuda, as coisas se transformaram e o ambiente onde eles viviam ficou um ambiente muito mais belo. Então, essa mudança, ela só é verdadeira quando é uma mudança que transforma. E Paulo, na sua expressão bíblica, nas suas cartas, ele fala que precisa morrer a criatura velha, não é? é? E de fato é isso mesmo. É como, por exemplo, a semente. Se ela não morrer, ela não se transforma na árvore, né, cujo germe dentro dela, cuja essência dentro dela está predestinada para ser. Então, a semente, ela tem uma predestinação para se transformar em uma árvore frondosa, frutífera, que acolhe, que dá frutos, que alimenta. Mas se ela, enquanto semente, não se permitir morrer, para se transformar e mudar, e aí virar aquela árvore grandiosa, ela vai ficar daquele jeito e vai morrer e vai secar. E não vai virar nada. Vai ficar seca, não é? Então, essa mudança é preciso realmente uma morte, como no exemplo da semente que eu passei. Então, com essa morte da criatura velha, a nova, que na verdade já está dentro dela, como na semente também, ela
ela gera um brilho, põe para fora aquilo que estava dentro. E aí a criatura, de verdade, passa a ser o que ela sempre foi, que é espírito eterno, não é? Essência divina, é, é, filho de Deus, portanto, também Deus, como o próprio Cristo falou, e aí, com consciência dessa divindade, tudo é possível. Não que, não que vá afastar as provas que cada um tem que passar, mas fortalecido pela, é, pela consciência da sua condição e dos compromissos assumidos, a pessoa vai em frente, mesmo com a adversidade. Ela vai em frente e vai conseguir, não é? Pode ser uma doença, pode ser o que for, que a pessoa vai conseguir, não é? Mas para isso é preciso verdadeiramente a consciência da sua condição espiritual e uma verdadeira transformação íntima. Eu passo a palavra. A palavra está aberta. Eu vou convidar alguém aí, então. Vou convidar a Luciene para comentar. Oi, boa noite. Boa noite, Lu. Vou fechar aqui o meu microfone. Então, né, quando a Vânia começou a ler o texto, né, falando de mudança, né, que a mudança tem que ser dentro de nós, e assim, quantas vezes a gente não percebe que a gente vive esperando a mudança no outro, achando sempre assim que o outro tem que mudar, as circunstâncias têm que mudar, a situação tem que mudar, até o tempo tem que mudar, né? Por que está chovendo, né? Atrapalhou meus planos. Porque é o ciclo da natureza, porque precisa da chuva, porque precisa do sol, porque precisa do calor, precisa do frio. A gente está sempre muito centrado naquilo que não satisfaz as nossas vontades, né? Os nossos sentidos. Então, tudo que não está dentro dos nossos desejos, né? A gente deseja que mude. E como uma criança, né? Como a gente está nessa idade infantil ainda, né? Do espírito de não perceber que o mundo não gira ao redor do nosso umbigo, né? E aí a gente vai partindo na vida, vai batendo cabeça, porque tudo que a gente busca fora, né? Tudo a gente começa a buscar muito no outro, quando não é no outro. A minha felicidade está em encontrar o namorado perfeito, o marido perfeito, em ter a família perfeita, os filhos perfeitos. Ou minha felicidade está em encontrar um emprego perfeito, aquele que eu sempre sonhei, tudo para mim muito centrado no outro, quando essa mudança que Paulo já fala ali, que é uma mudança interior, né, ele já deixa bem claro no comecinho da carta aos Romanos, quando ele fala que Cristo morreu, né, e o homem velho morreu com ele, e ressuscitou. E ele nos convida a fazer essa jornada que o Cristo fez. E aí a gente fica pensando, né, a vida de Jesus, que foi aqui, foi ceifada, né, que ele veio mostrar, essa é a nossa vida. É a nossa vida da matéria, das preocupações ainda com o mundo físico. E quando Jesus ressuscita, ele está pleno na vida espiritual, né? Então, essa é a mudança que acho que o texto traz para a gente. Começar a olhar para dentro da gente, mas não com aquela sensação de que tudo tem que se amoldar a nós, mas sim que nós temos que empreender a mudança primeiro em nós, né? Se eu quero pessoas melhores ao meu redor, eu que seja primeiro a pessoa melhor, né? Se eu quero conviver com pessoas caridosas, eu tenho que ser caridosa, não esperar do outro, culpar o outro, buscar a minha felicidade ou a minha realização no outro. Então, assim, resumindo tudo, é voltar para dentro da gente, né?
buscar a mudança interior, como a Vânia falou, como Ezequiel falou, e que muitas vezes a gente deixa para lá e está mais preocupado em olhar ao redor do que olhar nas pequenas coisas que a gente pode fazer para a gente melhorar, né? Se uma situação exterior não está de acordo com o que a gente planejou para aquele dia, vamos mudar e vamos nos adequar àquela situação, fazer o melhor que a gente pode com aquela situação. Então, eu acho que é isso que eu tinha para dizer, que eu compreendi do texto. Agradeço os comentários de Ezequiel, da Luciene, muito pertinentes. Então, vou fazer um gancho com o que o Ezequiel nos colocou, que bateu bastante essa questão do medo. O medo da mudança, o medo de que nós não somos capazes de abraçar aquela tarefa. E aí o Ezequiel nos colocou assim: se nós nos sentimos fragilizados, se não nos sentimos à altura da tarefa abraçada, que tenhamos fé. Porque se aquela tarefa apareceu na nossa vida, não foi por acaso. Vamos sempre recordar de que Deus jamais coloca fardos pesados em ombros frágeis. Se a tarefa chegou até nós, nós somos inteiramente capazes de levá-la adiante, de desenvolver, tendo sucesso. Mas se o medo ainda avassala o nosso coração, que nós, como disse o nosso amigo Ezequiel, que tenhamos a certeza que Deus não nos desampara, que companheiros surgirão para nos auxiliar a carregar o fardo. E também sobre o que a Luciene nos colocou, como é habitual em nós querer mudar o outro e não a nós mesmos. Então, é uma tendência, é um velho hábito arraigado em todos nós. Então, nós achamos mais fácil, ao invés de nos avaliarmos, nos analisarmos, conhecermos a nós mesmos, criticar o outro, achar que o outro é que tem que mudar, e por vezes gastamos uma vida inteira tentando mudar o outro, quando na realidade quem tem que mudar somos nós. Eu passo a palavra. Vou pedir para a Carla que possa contribuir conosco. Oi, boa noite a todos. Boa noite, Vânia. Obrigada. Eu estava aqui pensando que tem até uma música, né, do Gabriel Pensador que diz: muda, porque quando a gente muda, o mundo muda com a gente. E é verdade, né? As experiências que nós passamos durante a nossa vida, elas nos trazem sabedoria, sempre. Por menor que ela seja, por mais superficial que essa sabedoria seja, vem sempre um toque a mais para você ser mais sensível na análise dos fatos que acontecem à sua volta o tempo inteiro, né? Porque você, às vezes, compara que há 6 meses atrás, você via de uma maneira uma situação e não compreendia a atitude, né? A atitude de quem está à sua volta, agindo daquela forma. Mas, de repente, começa a vir, assim, uma luz na cabeça da gente, a gente começa a perceber de que maneira que nós nos portamos diante dessas pessoas, de que forma que nós conduzimos a nossa vida para provocar isso nas pessoas, né? Certas atitudes que às vezes a gente fica criticando e acreditando que a pessoa que é errada. Mas quando você toma a consciência de que você está fazendo de uma maneira que não é, que só pode atrair aquele tipo de comportamento, aí você cai das nuvens, você fala, meu Deus, por que eu não percebi? Porque é uma questão de ampliação da consciência mesmo, né? De você começar a perceber. Então, é essa consciência que vai se ampliando, né? E acho que para a espiritualidade, o que eu sempre peço é que eles me auxiliem para que eu tenha olhos de ver as coisas como realmente são, porque às vezes você vive numa ilusão e despende uma energia
com coisas que não têm sentido, que não vai levar você a lugar nenhum e que não vai acrescentar nada no seu progresso, né? Então, eu acredito que você ter olhos para perceber, para enxergar a realidade, é difícil. E depois tomar uma atitude para mudar é mais difícil ainda. Mas eu acredito que já é um grande passo quando você se percebe. Se percebe e toma noção, consciência da sua dificuldade em lidar, do seu defeito, da sua fraqueza, porque a partir disso você vai se reconstruindo, né? E esse é o valor. Eu acredito que é esse o valor, porque é dolorosa toda mudança. Não existe mudança fácil. Toda mudança é dolorosa. E às vezes você leva milênios para conseguir modificar algo em você que era simples para todo mundo, mas para você era uma dificuldade imensa, né? Então, eu acho assim que todas essas lições, né, que nós temos através desses irmãos de luz que nos deixam ensinamentos, e desses irmãos aqui encarnados com essa luz para falar, como a Vânia tem, como Ezequiel tem, e tantos outros do grupo têm, faz com que a gente chegue, assim, bem lá no fundo, no íntimo, enquanto vocês vão falando, vai remexendo, assim, vai remexendo uma porção de coisas. Então, assim, é muito mais fácil você aprender e criar forças quando você tem amparo, né? E aí eu me sinto muito amparada, tanto pela espiritualidade quanto por vocês. Eu sou muito grata a todos vocês. Tenho, assim, os desafios têm se apresentado, mas eu tenho me sentindo forte, eu não vou desistir, e mesmo que eu tenha medo de assumir compromissos, eu não vou deixar de assumir, porque eu tenho fé, e eu sei que tudo que é meu vai chegar nas minhas mãos, né? E então, eu já aproveito para fazer aqui expressar a minha gratidão por vocês, e fiquei tão feliz ontem de ver todos, de abraçar, de sentir a energia de vocês todos ali, é um lugar maravilhoso. E aí eu acredito que essa mudança na minha vida, ela é valorosa, mesmo que eu não consiga mudar tão cedo, mas eu já estou dando os meus primeiros passinhos no meu engatinhar aí, né? E dizer que essas cartas de Paulo e Emmanuel trazem lições valorosas e que nos fazem refletir muito sobre as nossas vidas, e, e aí a gente vai criando mais calma, né? E vai deixando a coisa fluir, porque o nosso caminho está traçado, só basta mesmo a gente se abrir para toda essa ajuda, né, que vem de fora, e que somos todos irmãos e estamos já juntos há muito tempo, eu sinto. E aí, gratidão, gratidão, gratidão por todos vocês, e muito obrigada por me inserir e acreditar em mim, nesses estudos, e, e não desistirem de mim, tá? Um beijo para todos aí, uma boa noite. Muito lindos os estudos, vou passar a palavra porque já falei demais. Obrigada, beijão. Carla, nós que agradecemos a sua contribuição. É muito importante o que a Carla falou, quando nós amadurecemos a ponto de perceber que as nossas atitudes, elas provocam reações no outro. Então, como eu sempre digo, nós não podemos ligar a nossa vida no piloto automático e pararmos de nos observar. Então, como é importante o estudo, o conhecimento, ele é de fundamental importância nas nossas vidas, porque é um gatilho que vai nos fazer pensar, refletir, não viver a vida apenas materialmente falando, como eu sempre digo, comer, beber, dormir, namorar, trabalhar, passear. A vida não é isso. Também é isso, mas não é somente isso. E eu gostaria de comentar aquela questão do Ezequiel, quando ele disse que a semente precisa morrer.
para que a planta possa germinar. Então, simbolicamente, quando eu disse das fases da nossa existência, somos embriões, depois somos bebês, crianças, adolescentes, adultos, depois chegamos à velhice. É necessário que, para que a criança nasça, o bebê precisa morrer, simbolicamente falando, para que possamos entrar na adolescência, aquela criança que fomos precisa morrer. Enfatizo, simbolicamente. Então, essas mortes, elas acontecem na nossa vida porque a mudança é necessária. A lei do progresso é inexorável. Todos nós progrediremos. A diferença está na velocidade dessa mudança. Enquanto nós não nos conscientizarmos da necessidade de mudarmos velhos hábitos arraigados em nós, nós avançaremos muito pouco. A velocidade será pequena. Temos tempo ainda para mais comentários. Eu passo a palavra a quem eu não consigo ver os outros colegas que estão participando aqui conosco. Eu só vejo alguns aqui, então vou chamar a Leilane para comentar conosco. Leilane? Eu acho que ela deu uma saidinha. Então, a palavra ainda está aberta. Quem desejar participar, pode falar. Oi, Vânia. Boa noite. Alessandra. Alessandra, boa noite. Como a Carla, né, comentou, a gente vai ouvindo tudo isso e vai mexendo até com as nossas emoções, né? Nós vamos fazendo várias reflexões. Então, assim, é um tema assim tão rico de reflexão. E eu imagino assim que a vida ela é pedagógica. Então a gente aprende em todos os momentos. E quando fala na mudança interior. Então ela já remete à nossa própria mudança. E como a Carla também comentou, é tão significativo quanto que por menor que sejamos, somos exemplo. E a mudança ela vem muito do exemplo. Então, muitas vezes somos observados, e quando você também vê alguma coisa, que aquilo é legal, aquilo vai te provocando um desconforto. E a mudança ela só vem desse desconforto. E a gente só sabe que ela é verdadeira quando ela passa a ser hábito, sem o sofrimento e sem o peso, né? Aquela mudança verdadeira. Porque o amor, por mais... se a gente perguntasse para o Chico se aquilo era um sofrimento, a vida que ele levava, ele falaria que não. Porque ele fazia tudo aquilo com amor. Então, tudo que é com amor, eu acho que ele é válido, ele não é sofrido. Então, é uma mudança que ela vem de forma natural. Eu acho que essa é a nossa verdadeira missão, que é o que diz muito da reforma íntima. É viver para o que viemos para viver. Com a nossa missão, fazer se cumprir a missão. Né? Essa mudança, ela provoca isso. Ela desabrocha no sentido de se fazer cumprir a missão. É dessa forma, pelo menos, que eu vejo. A palavra está aberta. Obrigada, Alessandra, pela sua contribuição. Mais alguém desejaria fazer uso da palavra? Oi, Vânia. É que minha internet está meio ruim. Então, eu estou assim, até emocionada com os comentários de vocês. É muito importante tudo isso que foi dito, né? O auto-olhar para si, porque às vezes a gente acha que o plano espiritual está tão longe, a gente sempre fala, né? Nós precisamos fazer reforma íntima, nós precisamos mudar, mas na nossa cabeça às vezes está tão longe e a gente esquece de se olhar, esquece de verificar quando que a nossa energia às vezes baixa, a nossa vibração, às vezes alguns pensamentos, e a gente precisa realmente se olhar cada dia, tentar mudar. Aos pouquinhos, né, a gente vai conseguindo. Obrigada. Eu que agradeço. Então, o que a Leilane nos coloca é que é tudo paulatino, é aos pouquinhos, e também a Alessandra, que nos trouxe a sua reflexão
dizendo-nos que é tudo muito natural, porque por vezes nós imaginamos que a mudança vai ser algo assim, estrondoso, e não é assim. Uma outra questão que eu gostaria de colocar é que nós não nos comparemos ao outro. De repente, o outro fez uma mudança maior, mas a minha mudança está muito pequena. Não nos comparemos, cada qual está no seu momento, e por vezes aquele que você está julgando, que está numa mudança maior, às vezes nem está, porque nós não conseguimos ver a intimidade, sentir realmente, só nós mesmos que sabemos o que vai no nosso coração, na nossa mente, e por vezes ainda nós nos estranhamos. Quem de nós já não ficou surpreso com uma atitude tomada, perguntando-se, mas eu fui capaz de fazer isso? Como assim? Depois de tanto tempo de espiritismo, caí do salto, fiz isso, fiz aquilo. Então, nós sabemos e por vezes ainda nos estranhamos. Então, não nos comparemos, vivamos cada um de nós as suas experiências, sabendo que nós estamos no nosso melhor momento. Olha que bênção, que dádiva, podemos estar todos juntos aqui refletindo a respeito de mudança, essa mudança tão necessária e que vai acontecer, mas que possamos despertar, seguirmos de fato os passos de Jesus, quando nos pediu para nos amarmos e amarmos a Deus sobre todas as coisas, amando também o próximo como a nós mesmos. A palavra está aberta. Quem ainda não teve oportunidade, ou a amiga Ezequiel vai falar. Eu ia falar que ainda bem que eu não uso salto, né? Olha, Ezequiel, você não cai do salto, mas eu caio. A palavra está aberta. Bom, gente, boa noite a todos. É o Wilson, não é? Isso, eu Boa mesmo. noite, meu amigo. Eu estou pensando aqui, né, até na introdução que a Vânia fez, né, uma expressãozinha que ela utilizou que me chamou a atenção, né, a gente está aqui sob o jugo da matéria, né, então, já pensando no processo de mudança, né? É interessante que a gente comece a pensar também o que? A gente entender como é que fica essa nossa interação de espírito e matéria. Porque uma coisa é a gente tá no plano espiritual pensando, a gente consegue mudar. Aí, a hora que chega aqui na matéria, a gente está exposto a um monte de situações diferentes, um monte de sensações diferentes e acaba se atrapalhando, né? Até teve alguns cursos que eu andei fazendo uns anos atrás a respeito de você trabalhos de alta performance, com alta pressão, e a gente tem aquela tendência natural, né, de querer, entre aspas, fugir disso. Em algumas situações, o nosso cérebro ele chega a ativar as mesmas áreas que ele ativaria se a gente tivesse sendo atacado e tivesse que lutar por sobrevivência. Então, o impulso mais natural para a gente é o quê? É fugir daquela situação. E a gente tem que aprender a parar, centrar, pensar nisso. Olha, não, peraí. O que eu tenho que fazer? Então, a gente trazer uma camada a mais para suplantar esse reflexo da matéria sobre a gente. Para a gente, efetivamente, comandar o que a matéria faz, não a matéria comandar o que o espírito faz. Então, eu acho que é bem interessante a gente começar a pensar, né, e se cobrar, né, mas
não se martirizar, né? É o principal, a gente se cobrar da mudança, mas entender a limitação que a gente tem. Olha, chegou, não, peraí, fiz errado, estou decepcionado comigo. Ótimo. Esse é o momento que você tem que pegar esse sentimento e, olha, não vou deixar isso acontecer outra vez. E aí vai juntando isso, tijolinho por tijolinho, para a gente conseguir chegar nessa mudança. Porque a gente com certeza, a gente não chegou aqui a 100 encarnações e com certeza não vamos ficar aqui só mais 100. Então, é seguir passo a passo, um tijolinho de cada vez. Obrigada, Wilson. Gostei muito do que o Wilson falou, no sentido de que a mudança, ela precisa ser realizada sem martírio, porque todos nós falhamos, todos nós erramos, mas o que não podemos é nos deixar abater pelo remorso, por aquele complexo de culpa imenso, nos sentindo uma pessoa de menos-valia. Isso é fundamental. Claro que também não podemos nos refugiar no sentido de não querermos mudar, vivermos numa bolha e ali ficarmos, né? Como se o mundo fosse uma ameaça. Aliás, quando o Wilson colocou da mudança, por vezes, quando novas tarefas nos são apresentadas, nós nos sentimos ameaçados. Então, é como o Wilson falou. Então, se nós nos sentimos ameaçados, qual é a tendência natural? Fugir. Porque em milênios, qual era a nossa tendência diante de um animal que nos atacasse, ou de alguém que pudesse nos ferir, ou até mesmo nos matar? O caminho, a saída é a fuga. Então, nós trazemos ainda isso muito arraigado em nós, mas é isso, é reforma sem martírio, sem nos entregarmos ao remorso, como disse o Wilson, eu errei, ok, pretendo não errar novamente, o que eu posso fazer para esta mudança necessária de atitude que não me levará novamente àquele equívoco que me trouxe dor, tristeza, decepção para comigo mesma. Então, esse é um movimento positivo, reconhecer o erro, não querer perpetrar este erro, e isso vai necessariamente se traduzir numa mudança de atitude. Meus amigos, mais alguém gostaria de comentar? Porque nós estamos já nos encaminhando para os instantes finais do estudo de hoje. Então, eu gostaria de que alguém que não tenha ainda se manifestado pudesse se colocar. Todo comentário, por menor que a pessoa considere, ela acha que ela não falou muito, fala uma frase, tudo é muito bem-vindo no nosso estudo, porque cada um de nós vai contribuir com sua vivência, com a sua experiência. A palavra está aberta. Boa noite a todos. Eli. Vamos lá. Em relação a fugir, eu quero só fazer um agradecimento ao Ezequiel aí, porque toda vez que eu penso em fugir, ele vai lá e me põe de volta. Então, assim, realmente assusta, a gente fica assustado com qualquer responsabilidade em relação a qualquer tarefa, e em relação a nós também. Acredito que o medo da mudança faz com que a gente, trave. A gente tem medo do desconhecido, mas é necessário essa mudança em cada um de nós, porque, como disse, senão a gente não vai chegar à maturidade, né? Então, eu quero agradecer, como diz a Carla, a esse grupo que nos fortalece, nos ajuda aí, um sempre puxando o outro, porque se deixar por nossa conta, só Deus na causa. Então, agradeço muito a todos, viu?
Muito obrigada. Nós que agradecemos a sua amizade, a sua participação, viu, Lia? E realmente, né, agradecer aqueles que nos impulsionam, que nos dão um empurrãozinho, que compartilham conosco das tarefas, que nos propõem novos desafios, porque a nossa tendência, às vezes, é ficar com bronca, né, daquela pessoa, daquele mensageiro que vem nos trazer novos desafios. Então, que possamos ver este irmão, esta irmã, que nos traz novas tarefas redentoras, com olhos de ver, com os olhos do coração, com olhos de gratidão. Meus amigos, nós estamos, então, chegando aos instantes finais. Eu peço a todos que fechemos os nossos olhos, serenemos a nossa mente, o nosso coração, em profunda gratidão por tudo que pudemos ouvir, aprender na noite de hoje, e que assim possamos pedir as bênçãos do mais alto, traduzidas em paz, em amor, harmonia, equilíbrio para os nossos lares, para os nossos familiares, e assim profundamente agradecidos, que possamos, todos nós, ter uma noite abençoada e que amanhã, ao despertarmos, tenhamos gratidão ainda maior por mais um dia que se inicia, nos convidando à mudança. Graças a Deus, e assim, nos conectando com a equipe espiritual da Casa Espírita Maria de Nazaré. É a ela, a Maria, Mãe de Jesus, que vamos endereçando de todo o coração a nossa prece. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, ó Mãe de Jesus, rogai por nós, seus filhos, agora e na hora do nosso desenlace. Que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus. Tudo de bom, muita paz, muita luz aos nossos corações. E até a próxima oportunidade. Fiquem na paz.